Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje nosso devocional diário está em Mateus, no capítulo de número 13. E se você está acompanhando nossas indicações de leitura, 2 Samuel, capítulos 19 até o 22, são as leituras para você estar lendo toda a palavra de Deus. Estamos todos os dias aqui falando do evangelho, falando da palavra de Deus e as parábolas. O capítulo 13 de Mateus vai falar de muitas parábolas e, claro, a mais famosa está logo no início aqui. O semeador saiu a semear. Mas antes de falarmos sobre a parábola do semeador, na verdade nós vamos nos concentrar na sua interpretação, que estão ali nos versículos 18 até o 23. Os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas no versículo 10. Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso. Eu lhes falo em parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E Jesus diz o porquê disso, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e seja por mim curado. Veja que a dureza de coração faz com que as pessoas continuem cegas. Cegueira do coração é a mesma cegueira dos olhos, e a cegueira espiritual é a cegueira que vai condenar as pessoas. E por isso Jesus ele fala em parábolas, porque as parábolas traziam coisas simples do cotidiano, e aquelas pessoas com sua cegueira religiosa não conseguiam perceber a maravilha por trás daquilo que estava sendo dito. Na verdade, tão esclarecido, tão revelado, e eles ainda ficavam cegados, porque estavam ali buscando ao pé da letra aquilo que estava sendo dito na palavra de Deus. Veja que Jesus, nessa parábola do semeador, que é a primeira que ele vai dizer aqui, ele traz a interpretação dela, e é maravilhoso nós entendermos isso. Ele diz que entendam a parábola do semeador, versículo 18. Aí ele vai dizer que a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja que Jesus vai falar sobre 4 tipos de lugares onde as sementes caem, e uma delas cai à beira do caminho. Jesus está explicando que essa que cai à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não compreende. Por isso que eu quero dizer para você que você, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, ouvindo o evangelho, se não entendeu, pergunte, busque, consulte. Aqui mesmo no devocional você pode perguntar no YouTube, teremos o maior prazer de estar aqui esclarecendo aquilo que é necessário. Você foi para uma pregação, para uma igreja, ouviu e não entendeu, procure o pregador, o mensageiro da palavra depois, o pastor, para você poder entender, porque se você não entende, o maligno vem e rouba essa palavra, e aquilo já não vai ter nenhum efeito no seu coração e na sua vida. No versículo 20 ele explica que o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e que lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Conhece pessoas assim? Recebe o evangelho, fica alegre, feliz, começa a fazer tudo, uma mudança parece drástica. Agora essa pessoa vai, mas de repente tudo passa. Na primeira prova, enquanto ela está de alegria, é só vitória, é só prosperidade. Infelizmente, muitos lugares têm sido pregados dessa maneira, mas quando vem as lutas, as dificuldades, a pessoa desiste, não tem raiz, e ela se escandaliza e vai embora, deixa o evangelho. Existe um terceiro tipo, que é a que foi semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra começam a seguir o evangelho, mas as seduções do mundo, as riquezas, as coisas dessa terra começam ali a frustrar aquilo que a pessoa tinha, porque parece muito melhor aquilo do que está no evangelho, e a pessoa fica infrutífera e não segue adiante. Mas a melhor é a que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra, compreende, frutifica, produz 100, 60, 30 por 1. Ou seja, é uma única semente que cai olhando na terra, é uma pessoa que se converteu, e aquela pessoa entende o evangelho, começa a crescer no evangelho e a frutificar, e vai levando o evangelho adiante, e vai produzindo e produzindo e produzindo. Não interessa se produz 30, 60, 100, o que interessa é que frutifique. Cada um vai frutificar de maneira diferente conforme a vontade do Senhor, mas interessa que frutifique. Daqui para baixo, Jesus vai falar sobre várias parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus também é semelhante. Eu quero te encorajar a ler cada uma dessas parábolas. Muitas vão falar sobre sementes, sobre o crescimento, como a do grão de mostarda, vai falar sobre a questão do valor que é dado àquilo,
Como a parábola aqui do homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo que tem e pega para ele, ou o homem que negocia e pega a pérola e pega que vê que aquilo é o de maior valor, ou uma rede também, uma rede de peixes no mar, uma rede lançada ao mar, vem todo tipo de peixe. Veja que a parábola do semeador é parecida com essa. Todas as pessoas ouvem, muitas vêm, mas vão sendo selecionadas depois. Assim também acontece nessa parábola aqui. Mas eu quero saber o que você entendeu dessas parábolas. Diga para nós aí, o reino dos céus é semelhante, ou seja, Deus ele está trazendo para nós, esclarecendo como é o reino dos céus, deixando muito claro através dessas ilustrações tão maravilhosas que Jesus deixou para nós. Então que nós possamos buscar e aprender. Por fim, neste capítulo, nós vemos Jesus ali na sua própria terra, em Nazaré, mas ali ele é rejeitado. Tanto que Jesus prega e as pessoas vem cá, como que vem tanto milagre, tanta maravilha, tanta sabedoria? Não é esse o filho do carpinteiro, diz o versículo 55. Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, não vivem entre nós e todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se. E Jesus diz, o profeta não tem honra senão na sua própria terra, na sua casa, entre os seus, ele não tem honra. As pessoas não criam em Jesus como deveriam crer. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus ali, apesar de Jesus ser diferenciado com certeza absoluta, ele era visto como alguém comum entre aqueles ali. Estava ali Tiago, Simão, os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, estão ali sendo ditos. Havia irmãs também. Maria, depois que teve Jesus, teve vários outros filhos com José, e esses ali cresceram junto com essas pessoas, e Jesus é desacreditado ali. E não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, diz o último versículo neste capítulo. Que nossa incredulidade não nos impeça de seguir as parábolas do reino, entendê-las aqui, para quê? Porque Deus ele quer falar aos nossos corações. E mais uma vez eu te incentivo a perguntar, a falar. Diga aí qual parábola mais chama a sua atenção, qual parábola você gosta mais, qual parábola te mostra ou te interpreta melhor, qual palavra faz com que você busque o reino dos céus com mais amor, com mais dedicação. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.